Se você instala o N8N copiando comandos do Docker Compose no terminal, esse vídeo é para você. Você está fazendo isso de um jeito meramente amador. Esse método de copiar e colar comandos para instalar uma aplicação é um método muito arcaico. Não escala, não é repetível e ainda vai te dar uma dor de cabeça no futuro. Mas fica tranquilo que em 5 minutos você vai sair de amador para profissional. Olá pessoal, meu nome é Jonathan e bem-vindo ao meu canal. A maioria das pessoas ensinam a instalar o N8N de uma maneira bem rápida, apenas para testar. Não é muito profissional, mas acaba sendo fácil. Mas não para por aí. Hoje eu vou te ensinar a instalar o N8N de uma maneira bastante profissional usando o Ansible. Vamos poder escalar essa aplicação em apenas uma linha de comando. Ok, nós temos algumas dependências para esse projeto. Uma delas é o Python, uma linguagem de programação fácil de entender. A segunda é o Ansible, é uma tool de automação, é utilizado para instalar pacotes, configurar servidores ou routers. Tem uma vasta comunidade. Vamos precisar de um virtualizador ou um servidor remoto. No meu caso eu vou utilizar o Proxmox que eu instalei na aula passada, e vamos precisar também do nosso repositório do Ansible, onde eu coloquei todos os códigos que nós vamos precisar. Eu vou explicar um pouquinho da estrutura do nosso projeto. Eu aqui no README vou tentar explicar um pouquinho. Nós temos um projeto de playbook que basicamente vai fazer o nosso trabalho de automação no servidor target que nós vamos configurar. Nós precisamos de um Python e um sistema virtualizado do Python que basicamente isola todos os componentes dentro de um ambiente virtual de Python. Vamos precisar de um servidor, um container, pode ser uma máquina virtual. Precisamos também de acesso SSH para essa máquina. Conseguimos fazer sem a utilização da chave SSH, mas para facilitar a vida e ficar um pouco mais seguro, vamos utilizar o acesso com SSH. Para a configuração do ambiente local, eu tenho aqui os comandos que nós vamos executar, algumas tarefas e a parte mais importante, que é a configuração do ficheiro init, que contém a configuração do nosso servidor e a chave de SSH e algumas outras variáveis. Nós temos o utilizador que vai utilizar na conexão ao servidor. Temos também o package onde o Python está instalado e também a chave de SSH. Essas configurações eu vou fazer num WSL, que é o Windows Subsystem Linux, mas se você tiver o Python no seu Windows, não tem problema nenhum. Eu vou ensinar então para vocês o método preguiça. Vou instalar o N8N no Docker Desktop, que é o que nós vemos nos tutoriais por aí. Primeiro eu tenho o nosso ficheiro do Docker Compose. Tem aqui algumas variáveis de ambiente que a própria aplicação precisa. Nós temos a imagem do N8N oficial, temos as portas definidas. Algumas portas são bastante importantes. Temos a porta do próprio host, que é 5678, é a porta onde nós vamos acessar a aplicação através do nosso browser. Basta fazer um Docker Compose up. Ele vai fazer download das imagens necessárias. Ok, a nossa instalação do N8N por Docker Compose no Docker Desktop está a funcionar. Agora eu vou abrir essa página no browser e vamos acessar. Nós temos a página do N8N aberta, com a aplicação rodando. Eu vou criar um utilizador e vou tentar importar alguma coisa. Ok. Temos aqui algumas configurações normais. Pronto, essa é a nossa aplicação instalada. Temos um grande problema. A aplicação não está rodando no background, o que nós podemos colocar, e toda vez que essa aplicação reiniciar, nós vamos perder todos os nossos dados. Quaisquer workflow que nós tenhamos configurado, nós iremos simplesmente perder. Ok, para o nosso método profissional, primeiramente precisamos de uma chave de SSH para acessar o servidor que vamos criar no próximo passo. Então, eu vou colocar aqui um e-mail de teste, eu vou criar uma chave de SSH, muito simples, existem métodos mais complicados para fazer, mas não é o objetivo desse vídeo. Eu aqui vou criar no destino que ele está me pedindo, sem nenhuma frase de password, e ele me criou a minha chave de SSH. Eu tenho a minha chave aqui, que é a .public,
eu vou fazer um cat dessa chave pública e vou copiar para nós usarmos no próximo passo. Agora aqui no Proxmox, que é a minha ferramenta de virtualização, eu vou criar um container. Você pode criar um servidor, eu gosto de criar um container para testar rapidamente. Eu vou criar um container com hostname de N8N, eu vou colocar uma password, vou adicionar a chave de SSH que nós criamos nesse passo agora e vamos para o próximo step. Vamos selecionar um template. Eu tenho um container de uma imagem que é a do Ubuntu. Selecionamos o tamanho do disco que nós queremos. Eu, nesse caso, quero um disco de 20 GB, não é preciso mais. O número de CPU posso deixar 1. Temos uma memória de 1 GB. A parte de redes é bastante importante. Aqui é onde nós definimos o IP dessa máquina que vamos acessar pelos próximos passos, que vamos utilizar o Ansible. Eu vou colocar um IP na minha rede interna e privada da minha casa. Vou adicionar a minha gateway. Não vou utilizar o IPv6. Não vou utilizar uma firewall. Eu já tenho uma firewall interna. Vou adicionar o próximo. Eu vou apontar esse servidor para o meu servidor de DNS interno, que é um Pi-hole. E vou utilizar como alternativa, se o meu DNS estiver embaixo, o servidor da Cloudflare. E eu vou confirmar a criação do meu container. Ele vai agora gerar um output dessa task que eu criei para o Proxmox criar essa imagem. Eu posso fechar porque já está completa. E eu tenho aqui que é o nosso container 102. Eu vou startar esse container para nós podermos acessá-lo remotamente. Ele já está up. Ok, já tem uma máquina funcional. Vamos só confirmar o IP dessa máquina que nós definimos. Era 192.168.168.224. Eu vou copiar e vamos testar esse acesso. Vamos lá, SSH root. Vai me confirmar se realmente eu quero fazer login. E nós já temos o acesso a essa máquina por SSH. Esse é o passo para quem não sabia criar uma máquina virtual ou um container. O primeiro requisito seria nós temos que ter acesso a esse repositório que eu criei, vai estar aqui na descrição. Vamos fazer o clone dessa aplicação. Vamos fazer o clone dela. Git clone mais um endereço. Vamos abrir esta aplicação com o Virtual Studio para ser um pouquinho mais fácil editar e explicar a estrutura deste projeto. Os ficheiros principais, nós temos um playbook para criar o cron job de backup, temos um para limpar o servidor, remover todos os ficheiros relacionados ao N8N, retirar o Docker, temos o servidor de deploy da própria aplicação, o ficheiro ini, que é o ficheiro que vai conter a localização da chave de SSH e o IP da nossa máquina, temos os requerimentos, vamos precisar do Python para poder instalar a nossa aplicação. E temos o Docker Compose que utilizamos uns minutos há pouco, que contém todas as instruções para a nossa aplicação. Nós temos um job para fazer o backup, temos um volume também para fazer um segundo backup e também vamos ter um cron job na própria máquina, portanto 3 métodos de backup da nossa aplicação. Aqui a parte mais importante é como instalar o N8N. Nós temos diversas instruções com o Ansible. Nós primeiro vamos instalar o Ansible. Nesse caso eu coloquei corrigir ou instalar porque se tivermos alguma falha no Docker, podemos rodar esse playbook para ele corrigir a instalação do Docker. Aqui é o Docker simples, ele vai ao servidor Docker, vai baixar as chaves para comparar, vai adicionar o repositório apt do Docker, vai fazer a instalação init do Docker CE, Docker Compose, na nossa máquina. Depois disso, nós vamos criar um diretório para o N8N, vamos copiar o ficheiro do Docker Compose e a gente vai iniciar o Docker Compose. No final, nós vamos fazer um print do output do IP da nossa máquina com a porta do N8N para ser mais fácil nós acessarmos essa página do N8N. Então, em primeiro lugar, temos que editar o nosso ficheiro template.ini. No meu caso, vai ser o meu IP que eu defini internamente do meu container. Eu vou mudar a password e o path, essa é minha chave privada, ok? Essa é a parte mais importante e vamos renomear esse ficheiro só como inventório.ini.
ini. Essa é a parte básica do nosso step. Aqui, se nós entrarmos no README, nós vamos ver que temos que criar um environment de Python e ativar e instalar os pacotes necessários para rodarmos o Ansible, que ele é baseado em Python, ok? Então, vamos criar um environment de Python. Estamos dentro da pasta do Ansible. Aqui nós criamos um python-mvenv.venv para criar o environment virtual de Python, para não instalarmos o Python em toda a nossa máquina. Vamos ativar esse environment e depois vamos instalar todas as aplicações que nós temos dentro do nosso repositório. Os requirements nós temos 4, muito simples, é o Ansible Core, o Docker e o Packaging. Então, o próximo passo que nós devemos fazer, se nós formos ler o README, então, primeiro instalamos o Python, segundo ativamos o source, instalamos os requerimentos, mudamos o nome do nosso ficheiro ini e agora nós vamos fazer um ping para testar o nosso servidor. Fazemos um Ansible N8N Server e inventório, que vai passar no inventório, que é a chave de SSH, mais o IP, e vai tentar fazer um ping. Nesse caso, funcionou. Nós agora podemos rodar o Ansible Playbook. Ok, olhando para o código, nós agora podemos rodar o deploy -n8n.yaml. Esse é o que tem todos os passos para instalar o Docker, verificar se realmente está instalado com o Docker Info, depois fazer o deploy da nossa aplicação com o Docker Compose que nós temos aqui dentro desse ficheiro, ok? Nosso Ansible Playbook. Vai seguir todos os passos, eu vou deixar ele rodando. Ok, a nossa aplicação já está no ar. Nós temos esse IP, que é o que definimos no Ansible. E agora, se a gente clicar 2 vezes, vamos abrir esse IP e nós temos o N8N instalado. Podemos criar e já temos o N8N instalado. Nos próximos passos eu vou ensinar como criar a rotina de backup, para nós não perdermos todos os workflows que nós vamos criar, ou mesmo a nossa conta que vamos criar aqui no N8N, que nós instalamos no nosso próprio servidor. Esse processo pode ser repetido em quantas máquinas você quiser. Se, por exemplo, aqui no nosso inventório N8N, você tem aqui um outro nó, você basta rodar exatamente da mesma maneira e todos os 2 servidores vão ser instalados. Podemos trazer uma lista de servidores de outro ficheiro, não interessa, e vai ser sempre assim. Basicamente, ativamos o nosso Python environment e depois executamos o deploy.playbook e a aplicação já está instalada. Eu vou tentar explicar um pouco de como será a execução da tarefa do backup. Eu vou abrir nosso ficheiro de backup cron. Esse playbook basicamente vai configurar a nossa máquina para fazer backup dos ficheiros que contêm as nossas configurações. Por exemplo, se nós criarmos um workflow novo e restartarmos o nosso container, não queremos que esses ficheiros desapareçam. Portanto, eu criei esse cron job, essa task que vai configurar os cron jobs na nossa máquina Linux para fazer um backup das nossas configurações. Primeiro vai verificar se o diretório existe e vai verificar as permissões. Depois ele vai criar o cron job, vai criar um ficheiro novo de cron job na nossa cron. Temos 2 tasks. A primeira é criar um job que vai rodar uma vez por hora e vai comprimir os ficheiros que nós precisamos, que nesse caso será os backups. O segundo cron job será um daily backup. Esse aqui basicamente é para limpar os ficheiros que estão armazenados há mais de 15 dias, que é para não encher o nosso diretório com os ficheiros. Ok, eu adicionei aqui um handler que vai reiniciar o serviço cron quando estiver configurado.
e podemos rodar o playbook outra vez. Ok, nesse caso nós criamos o cron job, restartamos o cron, vamos verificar se ele realmente criou e restartou. Vamos fazer um status do cron job. Sim, ele restartou há 18 segundos atrás. E vamos ver se o ficheiro no etc cron.d existe. E nós temos, ele foi criado mesmo agora, há 1 minuto, e é o nosso cron job de backup. Podemos verificar o conteúdo e esse é o nosso playbook de backup. Ok, o passo final, eu não quero mais essa aplicação no meu servidor e eu quero remover tudo que seja relacionado ao Docker ou N8N, menos o backup. E nós temos um playbook que é o cleanup. O cleanup ele vai acessar o servidor, vai parar os containers, vai remover as aplicações do Docker, vai também remover o repositório do Docker, a chave GPG e depois vai atualizar o apt para finalizar a limpeza. Então, para isso, nós temos que rodar o playbook outra vez, mas em vez com o playbook de backup, vamos rodar com o de cleanup. Antes de fazer, eu posso mostrar aqui no SSH que nós temos o Docker instalado. Inclusive, temos aqui as nossas duas imagens. Uma imagem que serve de backup dentro do container para fora e depois nós temos o N8N, que é a aplicação em si. Então a gente pode rodar esse cleanup. Ok, removeu o Docker Compose, removeu os diretórios, o ficheiro do repositório e agora está atualizar o cache do apt para finalizar. Então se eu fizer um SSH novamente na máquina e eu tentar fazer um Docker Info, eu já não consigo mais validar. Mas se eu for no root, que é onde eu tenho o meu backup, eu tenho aqui o N8N backup. Ok, e ainda, se eu for, se não me engano, temos cd opt, nós temos aqui os containers e os archives, que é o nosso target, que é da rotina de backup do primeiro playbook, que vai rodar de hora em hora, e depois temos o diário que vai eliminar todos os dos últimos 15 dias. Podemos nos últimos 10 ou 15 dias. Não precisamos, podemos modificar o nosso cron job para fazer apenas um backup durante o dia, mas é isso. Ok, não te esqueça de verificar os nossos outros vídeos, temos aqui um vídeo bastante interessante sobre o Proxmox, que foi uma ajuda nesse nosso vídeo de como instalar a máquina e o container virtual para podermos acessar por SSH. E não te esqueça de deixar, obviamente, o like nesse vídeo se te ajudou a ser um melhor profissional instalando o N8N a nível empresarial ou mesmo que seja no Home Lab aí no computador da sua casa.